O óleo borbulhava furioso na panela, quando o carro preto parou na frente da pequena barraca. Lina Chen ergueu os olhos do pastel que moldava com destreza, suas mãos ainda cobertas de farinha, e viu um homem de terno emergir do veículo reluzente. A chuva fina da tarde de quinta-feira havia afugentado a maioria dos transeuntes da rua Galvão Bueno, no coração da Liberdade, deixando as calçadas quase desertas e os letreiros dos restaurantes chineses refletindo nas poças d'água. Rafael Mendes ajeitou o nó da gravata italiana enquanto observava a pequena estrutura de lona azul que abrigava a jovem oriental. Seus sapatos de couro fino pisaram cuidadosamente entre as pedras irregulares da calçada, evitando os reflexos das luzes dos postes que dançavam na água acumulada. Ele havia saído de uma reunião tensa no escritório, mais uma discussão sobre fusões e aquisições que o deixara com aquela sensação familiar de vazio no peito. Sem destino específico, pedira ao motorista para dirigir pelas ruas do centro, até que o aroma inconfundível de fritura e temperos orientais invadiu o ar-condicionado do carro. "Com licença", disse ele, aproximando-se da barraca com cautela, como se temesse interferir em algo sagrado. Lina levantou a cabeça, revelando olhos castanhos que brilhavam sob a luz amarelada da lâmpada pendurada acima do balcão improvisado. Seu rosto oval, emoldurado por cabelos pretos lisos presos em um rabo de cavalo prático, mostrava traços delicados que contrastavam com as mãos calejadas de quem trabalhava duro todos os dias. Ela vestia um avental simples sobre uma camiseta branca, ambos levemente manchados pela farinha e pelo óleo da fritura. "Oi", respondeu ela em português carregado de sotaque, um sorriso tímido surgindo no canto dos lábios. "Você quer pastel?" Rafael observou o balcão rústico onde descansavam alguns pastéis já prontos, dourados e crocantes, ao lado de pequenos potes com molhos que ele não conseguia identificar. Atrás de Lina, pendurada na estrutura metálica da barraca, uma foto desbotada mostrava uma senhora idosa, sorrindo ao lado de uma jovem. Provavelmente Lina, alguns anos mais nova. Ao lado da foto, um papel antigo com caracteres chineses escritos à mão estava protegido por um plástico transparente. "Sim, por favor." Rafael hesitou, seus olhos percorrendo os ingredientes expostos. "Qual você recomenda?" Lina inclinou a cabeça, estudando o homem bem vestido à sua frente. Era raro receber clientes como ele. Geralmente atendia trabalhadores do comércio local, estudantes universitários e alguns poucos turistas curiosos. Rafael tinha algo diferente no olhar, uma tristeza discreta que ela reconhecia por vê-la no próprio reflexo toda manhã. "Carne com queijo é muito bom", disse ela voltando-se para a chapa onde já preparava a massa. "Minha avó ensinou receita especial." Enquanto Lina trabalhava, Rafael observava cada movimento. Havia uma precisão quase meditativa na forma como ela esticava a massa, distribuía o recheio e selava as bordas. Seus dedos se moviam com a confiança de quem repetira aqueles gestos milhares de vezes. E havia algo hipnotizante na dança silenciosa entre suas mãos e a comida. "Você mora aqui no bairro?" perguntou Rafael, tentando iniciar uma conversa enquanto o pastel fritava. "Não." Lina sacudiu a cabeça, virando o pastel com um garfo. "Moro longe. Venho cedo. Volto tarde." "Entendi." Rafael enfiou as mãos nos bolsos da calça social, sentindo-se deslocado em meio àquele ambiente simples, mas estranhamente acolhedor. "Há quanto tempo tem a barraca?" Lina parou por um momento, como se calculasse mentalmente. 3 meses, respondeu tirando o pastel do óleo. "Ainda aprendendo muito." Ela envolveu o pastel em uma folha de papel pardo e o entregou a Rafael, seus dedos se tocando brevemente durante a troca. Rafael sentiu uma descarga elétrica percorrer seu braço, algo que não experimentava há anos.
Lina também pareceu sentir algo, porque retirou a mão rapidamente, um rubor sutil colorindo suas bochechas. Quanto fico devendo? 5 reais, disse ela quase sussurrando. Rafael tirou a carteira de couro e retirou uma nota de 50 reais. Lina arregalou os olhos. Não tenho troco para isso, disse ela preocupada. Não precisa de troco. Rafael sorriu pela primeira vez naquela tarde. É por um pastel especial. Não, não pode. Lina balançou a cabeça energicamente. Espera, eu tenho um pouco. Ela abriu uma pequena caixa de metal onde guardava o dinheiro das vendas do dia. Rafael pode ver que havia apenas algumas notas pequenas e moedas espalhadas no fundo. Sério, pode ficar com o troco, insistiu ele. Considere uma gorjeta. Gorjeta muito grande, Lina riu, um som doce que cortou a tensão do momento. Você rico? A pergunta direta e inocente pegou Rafael desprevenido. Ele estava acostumado com pessoas que já conheciam sua situação financeira, que se aproximavam dele justamente por isso. Mas ali, naquela barraca simples, ele era apenas um homem comprando um pastel. Digamos que tenho sorte na vida, respondeu ele diplomaticamente. De sorte é bom, disse Lina, finalmente aceitando o dinheiro. Mas trabalho também importante. Rafael mordeu o pastel ainda quente e fechou os olhos involuntariamente. O sabor explodiu em sua boca. A massa crocante contrastava perfeitamente com o recheio suculento temperado com especiarias que ele não conseguia identificar. Havia algo familiar naquele gosto, como se o remetesse a memórias esquecidas da infância, quando sua avó italiana ainda preparava receitas tradicionais aos domingos. Está bom? Perguntou Lina, ansiosa pela aprovação. Está incrível. Rafael abriu os olhos e pela primeira vez em meses sentiu algo parecido com alegria genuína. Sério, nunca comi nada assim. O sorriso que Lina lhe dirigiu foi radioso, iluminando todo o seu rosto. Naquele momento, Rafael compreendeu que havia tropeçado em algo precioso. Não apenas um pastel excepcional, mas uma pessoa que colocava amor verdadeiro em tudo que fazia. Receita da minha avó, explicou Lina, apontando para o papel com caracteres chineses. Ela ensinou quando eu pequena, em Pequim. Agora eu ensino Brasil. Pequim, repetiu Rafael impressionado. Deve ter sido difícil deixar tudo para trás. Uma sombra passou pelos olhos de Lina, mas ela rapidamente a afastou. Às vezes difícil, mas também oportunidade, disse ela, voltando a organizar os ingredientes no balcão. Brasil, país de oportunidade, né? É sim, concordou Rafael, terminando o pastel. Pretendo voltar amanhã, se não se importar. Claro, Lina acenou animadamente. Amanhã, sexta-feira, mais movimento. Você vem hora almoço? Vou tentar. Rafael consultou o relógio caro no punho. Tenho reuniões, mas vou dar um jeito. Quando Rafael se despediu e voltou ao carro, Lina ficou observando o veículo se afastar lentamente pela rua. Havia algo no homem de terno que a intrigava. Não era apenas a generosidade incomum ou a educação refinada. Era a tristeza que ela reconhecia, a mesma que a acompanhava desde que chegara ao Brasil 6 meses atrás, com apenas uma mala de roupas e o sonho de reconstruir a vida. No apartamento minúsculo que dividia com outras 2 jovens chinesas em um prédio antigo no Brás, Lina contou o dinheiro do dia antes de dormir. A nota de 50 reais fazia diferença significativa no total. Significava que poderia comprar ingredientes melhores na próxima semana. Talvez até experimentar fazer os bolinhos de massa que sua avó preparava nas ocasiões especiais. Enquanto isso, no apartamento luxuoso em Moema, Rafael se servia de um uísque caro e se acomodou na poltrona de couro diante da janela que dava para a cidade iluminada. O sabor do pastel ainda persistia em sua memória, mas não era apenas a comida que ocupava seus pensamentos.
era o sorriso genuíno de Lina, a forma como seus olhos se iluminaram quando ele elogiou o pastel, a simplicidade honesta com que ela falava sobre trabalho e oportunidades. Rafael Mendes, aos 26 anos, havia construído um império financeiro que impressionava seus pares. Formado em administração pela FGV, com MBA em Londres, era sócio de uma empresa de investimentos que gerenciava fortunas de famílias tradicionais paulistanas. Seus dias se dividiam entre análises de mercado, reuniões em salas envidraçadas e eventos sociais onde networking era mais importante que amizades genuínas. Mas ali, naquela barraca simples na Liberdade, ele havia sentido algo que o dinheiro não conseguira comprar: autenticidade. Lina não o conhecia, não sabia de sua conta bancária ou de suas conexões sociais. Para ela, ele era apenas um cliente que apreciara seu trabalho, e isso bastava para que ela lhe oferecesse o melhor que tinha. Na manhã seguinte, sexta-feira, Rafael acordou com uma expectativa incomum. Durante a reunião matinal com seus sócios, enquanto discutiam a aquisição de uma empresa de tecnologia, sua mente vagava para a barraca azul na Liberdade. Às 11h30, inventou uma desculpa para sair do escritório e pediu ao motorista para levá-lo novamente a Galvão Bueno. Lina estava preparando pastéis quando o carro preto estacionou na mesma vaga do dia anterior. Desta vez, ela o viu chegar e sorriu antes mesmo que ele se aproximasse. Havia passado a manhã esperando, sem admitir para si mesma que estava ansiosa para revê-lo. "Bom dia", disse Rafael, se aproximando do balcão. "Como prometido, voltei." "Bom dia", Lina acenou com a mão enluvada. "Hoje fiz pastel especial, camarão com cream cheese. Quer experimentar?" "Quero sim." Rafael se acomodou em um dos 2 banquinhos altos que Lina havia colocado na frente da barraca. "E me conta mais sobre você. Como acabou aqui no Brasil?" Lina hesitou, concentrando-se no pastel que preparava. Era uma história que preferia não contar, cheia de sonhos desfeitos e necessidades que a forçaram a deixar tudo para trás. Mas havia algo no tom gentil de Rafael que a convidava à confiança. "Minha família tinha restaurante pequeno em Pequim", começou ela, falando devagar para não errar as palavras em português. "Quando minha avó morreu, tudo mudou. Família brigou por herança, negócio fechou. Eu tinha receitas dela, mas não tinha lugar para usar." Rafael escutava atentamente, percebendo como era difícil para ela falar sobre o assunto. "Aí conheci família brasileira que estava turismo em China", continuou Lina, virando o pastel na chapa. "Eles falaram que Brasil, país bom para começar vida nova. Guardei dinheiro por 1 ano, estudei português online e vim." "Sozinha?" perguntou Rafael, impressionado com a coragem da jovem. "Sozinha", confirmou ela, servindo o pastel em um prato descartável. "No começo foi muito difícil. Português diferente do que aprendi online. Pessoas falaram rápido, trabalho difícil encontrar." Ela entregou o prato a Rafael e se apoiou no balcão, observando-o provar a comida. "Mas você conseguiu montar a barraca", disse ele após o primeiro mordida, novamente surpreso com os sabores únicos. "Consegui." Lina sorriu com orgulho. "Trabalhei 3 meses em restaurante chinês, economizei cada centavo. Depois peguei dinheiro emprestado para comprar equipamento. Agora pago de volta aos poucos." Rafael ficou em silêncio por um momento, mastigando pensativamente. A coragem de Lina o impressionava profundamente. Enquanto ele havia herdado boa parte de sua riqueza e tivera todas as portas abertas pela família, ela havia atravessado meio mundo com nada além de determinação e as receitas de sua avó. E seus pais? Eles apoiaram sua decisão? O rosto de Lina se entristeceu ligeiramente. "Minha mãe morreu quando eu 15 anos. Meu pai, ele não entendeu por que eu queria vir para o Brasil. Achou que eu deveria ficar, casar, ter vida normal. Não falamos muito desde que vim.
Sinto muito, disse Rafael sinceramente. Deve ser difícil estar longe de casa. Às vezes, admitiu Lina, mas aqui também é casa agora. E quando faço receita da minha avó, sinto ela perto de mim. Eles ficaram conversando por mais 20 minutos, Rafael fazendo perguntas sobre a cultura chinesa e Lina demonstrando curiosidade sobre a vida dele. Quando Rafael finalmente se levantou para ir embora, prometeu voltar na segunda-feira. Ao longo do fim de semana, ambos se pegaram pensando um no outro. Rafael cancelou um jantar social no sábado, preferindo ficar em casa, repensando as conversas que tivera com Lina. Havia uma simplicidade e honestidade nela que o fazia questionar a artificialidade de seu próprio mundo. Lina, por sua vez, se viu caprichando mais nos pastéis de domingo, testando variações de recheio que poderiam impressionar o homem gentil que havia se tornado seu cliente mais interessante. Pela primeira vez, desde que chegara ao Brasil, não se sentia completamente sozinha. Na segunda-feira, quando Rafael apareceu novamente na barraca, trazendo consigo um café expresso de uma cafeteria próxima para Lina, ela compreendeu que algo especial estava começando a florescer entre eles. E embora ambos ainda não soubessem definir exatamente o que era, sentiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina que ambos aguardavam ansiosamente. Rafael passou a almoçar na barraca de Lina 3 vezes por semana, sempre trazendo algo pequeno. Um café, uma revista, às vezes apenas sua presença e conversas que se estendiam muito além do tempo necessário para comer um pastel. Na terceira semana de convivência, uma chuva torrencial transformou as ruas da Liberdade em pequenos rios. Lina observava preocupada as gotas que começavam a vazar pela lona da barraca, formando pequenas poças no chão de cimento. Era tarde da noite de uma quarta-feira e ela estava fechando quando Rafael apareceu correndo sob a chuva, a camisa social grudada no corpo e o cabelo escorrido. "O que está fazendo aqui?" perguntou ela, surpresa, estendendo uma toalha que usava para limpar o balcão. "Passei para ver se você estava bem", disse ele, enxugando o rosto. "Vi na previsão do tempo que ia chover forte." Lina sentiu o coração acelerar. Ninguém, desde que chegara ao Brasil, havia se preocupado com seu bem-estar dessa forma. Nem mesmo suas colegas de apartamento demonstravam essa atenção. "Estou bem", respondeu ela, mas sua voz tremeu ligeiramente. "Só um pouco de água entrando." Rafael observou a estrutura precária da barraca, notando como a lona estava mal fixada em alguns pontos e como o chão irregular acumulava água. Sem perguntar, tirou o paletó molhado e começou a ajudar Lina a proteger os equipamentos. "Você não precisa", protestou ela fracamente. "Quero ajudar", disse ele simplesmente, movendo a fritadeira para um local mais seco. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, os movimentos sincronizados como se já fizessem aquilo há anos. Quando terminaram, ambos estavam encharcados e rindo da situação. "Meu carro está ali", apontou Rafael para o veículo estacionado sob um toldo. "Posso te dar uma carona para casa?" Lina hesitou. Aceitar a carona seria cruzar uma linha invisível que ela havia traçado entre eles, a linha que separava cliente de o que exatamente? Ela ainda não sabia definir. "É longe", disse ela. "Moro no Brás." "Não tem problema." Rafael sorriu, pegando uma sacola plástica para proteger os pertences pessoais de Lina. "É o mínimo que posso fazer depois de você me alimentar tão bem todas essas semanas." Durante o trajeto até o apartamento de Lina, eles conversaram sobre coisas cotidianas, o trânsito de São Paulo, as diferenças climáticas entre Brasil e China, os desafios de se adaptar a uma nova cultura. Rafael descobriu que Lina estudava português em um curso gratuito aos sábados de manhã e que sonhava em um dia abrir um restaurante de verdade. "Um restaurante?" perguntou ele interessado. "Como seria?"
Os olhos de Lina se iluminaram enquanto falava sobre seu sonho. Seria um lugar pequeno, aconchegante, onde serviria não apenas pastéis, mas pratos tradicionais que sua avó havia ensinado: dumplings, macarrão artesanal, sopas aromáticas que contavam histórias de gerações. Teria algumas mesas, talvez 10 pessoas no máximo, descrevia ela, gesticulando animadamente. Paredes com fotos da China, música suave, plantas, lugar onde pessoas se sentem em casa. Rafael escutava fascinado, imaginando vividamente o restaurante que ela descrevia. Havia uma paixão em sua voz que ele raramente ouvia em seu próprio círculo social, onde os sonhos geralmente envolviam apenas números maiores em contas bancárias. Quando chegaram ao prédio de Lina, um edifício antigo com fachada descascada, mas bem conservada, ela hesitou antes de sair do carro. Rafael, disse ela, virando-se para encará-lo. Obrigada. Não só pela carona, mas por ser gentil comigo. Não precisa agradecer, respondeu ele, sentindo uma emoção estranha apertar seu peito. Eu que deveria agradecer por você ter me mostrado o que é comida feita com amor. Eles se olharam por um momento prolongado, a chuva tamborilando no teto do carro, criando uma intimidade inesperada. Lina foi a primeira a desviar o olhar. Boa noite, murmurou ela, saindo rapidamente do veículo. Rafael esperou até vê-la entrar no prédio antes de partir, o coração batendo de forma irregular. Algo estava mudando entre eles, algo que ele não sabia se deveria encorajar ou temer. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles se alterou sutilmente. Lina se pegava arrumando o cabelo quando via o carro de Rafael se aproximando, e ele começou a procurar desculpas para estender suas visitas. Falavam sobre suas infâncias, sobre sonhos e medos, sobre as pequenas alegrias e tristezas do dia a dia. Foi durante uma dessas conversas que Rafael descobriu que Lina enviava metade de tudo que ganhava para uma tia idosa em Pequim, a única família que ainda mantinha contato com ela. Isso explicava por que vivia de forma tão simples, economizando cada centavo. Ela cuidou de mim depois que minha mãe morreu, explicou Lina, preparando um pastel de queijo com palmito, uma criação sua que Rafael havia sugerido. Agora ela está velha, precisa de remédios caros. É minha responsabilidade cuidar dela. Rafael sentiu uma admiração profunda pela lealdade de Lina. Em seu mundo, era comum pessoas abandonarem responsabilidades familiares em favor do sucesso pessoal. Ver alguém que sacrificava tanto por amor genuíno o tocou de forma inesperada. Você é uma pessoa muito especial, disse ele espontaneamente. Lina corou, concentrando-se intensamente no pastel que preparava. Não especial, murmurou ela, só fazendo o certo. Foi nessa época que Rafael começou a ser notado por colegas e conhecidos. Durante um almoço de negócios no Fazano, um dos sócios de sua empresa comentou casualmente: Rafael, te vi na Liberdade esses dias. Desenvolvendo algum projeto por lá? Rafael sentiu o sangue gelar. Não havia pensado que pudesse ser visto e muito menos que isso geraria comentários. Apenas conhecendo a cidade melhor, respondeu diplomaticamente. Ah, entendi. O homem sorriu de forma que Rafael não gostou. Turismo gastronômico, né? Aqueles restaurantes chineses baratos têm seu charme. O tom depreciativo da observação irritou Rafael profundamente, mas ele se conteve. Compreendeu naquele momento que seu relacionamento crescente com Lina não seria visto com bons olhos em seu círculo social. Essa percepção se intensificou quando sua mãe, Margaret Mendes, ligou para convidá-lo para um jantar familiar no weekend. Filho, faz tempo que não tivemos direito, disse ela com aquele tom que Rafael conhecia bem, o que indicava que havia uma agenda por trás do convite. E tem uma pessoa que gostaria de te apresentar. Mãe, já conversamos sobre isso, suspirou Rafael.
Não precisa ficar arranjando encontros. É a filha do Dr. Henrique Castelo Branco, você lembra dele? Advogado especializado em direito corporativo. A Fernanda acabou de voltar de Paris. Fez mestrado em administração internacional. Uma menina adorável. Rafael conhecia bem esse roteiro. Sua mãe havia passado os últimos 2 anos tentando apresentá-lo a moças adequadas. Sempre filhas de famílias tradicionais, com formação internacional e conexões sociais apropriadas. O fato de ele não demonstrar interesse romântico duradouro por nenhuma delas era fonte constante de preocupação familiar. Está bem, cedeu ele, sabendo que seria mais fácil comparecer ao jantar do que enfrentar semanas de insistência. Mas sem grandes expectativas. O jantar aconteceu no apartamento dos pais de Rafael, em Higienópolis, um local decorado com gosto refinado e arte contemporânea brasileira. Fernanda Castelo Branco era exatamente como sua mãe havia descrito. Bonita, educada, inteligente e completamente adequada ao mundo social que Rafael habitava. Durante o jantar, enquanto Fernanda falava sobre suas experiências em Paris e seus planos de abrir uma consultoria em marketing internacional, Rafael se pegou pensando em Lina. Comparava involuntariamente a sofisticação artificial da conversa com a simplicidade genuína das palavras de Lina sobre suas receitas e sonhos. Rafael está distraído hoje, comentou seu pai, Dr. Eduardo Mendes, um renomado cardiologista. Problemas no trabalho? Não, pai. Apenas pensando em alguns projetos, mentiu Rafael, voltando sua atenção para a mesa. Fernanda sorriu compreensivamente. Homens de negócios nunca conseguem desligar completamente, né? Meu pai é igual. A conversa fluiu cordialmente pelo resto da noite, mas Rafael sentiu-se como um ator, representando um papel. Quando se despediu de Fernanda, ela lhe deu o cartão profissional e sugeriu que se encontrassem para um café durante a semana. No caminho de volta para casa, Rafael pensou sobre as diferenças gritantes entre seu jantar familiar e as conversas simples que tinha com Lina na barraca. Com Fernanda, ele era Rafael Mendes, o investidor bem-sucedido, herdeiro de uma família respeitada. Com Lina, ele era apenas Rafael, um homem que apreciava boa comida e conversas sinceras. Essa reflexão se intensificou na manhã seguinte, quando foi à barraca de Lina e a encontrou particularmente calada. Ela preparou seu pastel habitual, mas parecia distante, perdida em pensamentos. Tudo bem? Perguntou ele, preocupado. Lina hesitou antes de responder. Ontem recebi carta da imigração, disse ela finalmente. Preciso renovar documentos. É complicado e caro. Rafael sentiu um aperto no peito. A ideia de Lina tendo problemas legais, ou pior, tendo que deixar o país, o deixou genuinamente assustado. Quanto custa? Perguntou ele impulsivamente. Não é só dinheiro. Lina balançou a cabeça. Preciso comprovar que tenho trabalho estável, renda suficiente. Barraca não é negócio formal. É difícil provar. Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Havia soluções óbvias para o problema de Lina. Ele poderia pagar pelos documentos, ajudá-la a formalizar o negócio, até mesmo contratar um advogado especializado. Mas também sabia que oferecer ajuda dessa magnitude mudaria completamente a natureza do relacionamento entre eles. Deixa eu pensar em algumas opções, disse ele cuidadosamente. Talvez eu conheça alguém que possa ajudar com a parte legal. Lina o estudou com aqueles olhos perspicazes. Por que você faz isso? Perguntou ela diretamente. Por que se preocupa comigo? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Porque mesmo ele se importava tanto, quando havia sido a última vez que se preocupara genuinamente com o bem-estar de outra pessoa. Porque você é uma pessoa boa, respondeu ele honestamente. E pessoas boas merecem ajuda quando precisam. Mas eu não posso pagar ajuda, cara, disse Lina baixando os olhos. E não quero dever favor grande. Não seria favor,
disse Rafael, inclinando-se ligeiramente sobre o balcão. Seria amizade. Lina ergueu os olhos para encontrar os dele e, novamente, sentiram aquela conexão elétrica que os havia surpreendido no primeiro encontro. Desta vez, porém, nenhum dos dois desviou o olhar imediatamente. Amizade, repetiu ela suavemente, como se testasse a palavra. É, confirmou Rafael, um sorriso pequeno surgindo em seus lábios. Isso mesmo, amizade. Mas ambos sabiam que o que crescia entre eles ia muito além de uma simples amizade. Era algo mais profundo, mais complicado e potencialmente mais perigoso para os mundos cuidadosamente estruturados que cada um havia construído. Naquela tarde, quando Rafael voltou ao escritório, não conseguiu se concentrar nos relatórios financeiros. Em vez disso, pesquisou na internet sobre procedimentos de imigração, requisitos para a formalização de pequenos negócios e advogados especializados em direito estrangeiro. Lina, por sua vez, fechou a barraca mais cedo e foi caminhar pelas ruas da Liberdade, pensando sobre as mudanças que sentia em seu coração. Havia vindo ao Brasil em busca de uma nova vida profissional, mas jamais imaginara que encontraria alguém como Rafael. Alguém que a via não como uma estrangeira lutando para sobreviver, mas como uma pessoa digna de cuidado e atenção. Enquanto passava pelas lojas de produtos orientais e ouvia fragmentos de conversas em mandarim vindas de outros imigrantes, Lina se deu conta de que, pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, não se sentia completamente sozinha. E isso, percebeu com um misto de alegria e apreensão, mudava tudo. A semana seguinte trouxe mudanças que nenhum dos dois havia antecipado. Rafael cumpriu sua promessa de ajudar Lina com as questões legais, conectando-a com um advogado especializado em imigração que conhecia através de contatos profissionais. Dr. Marcos Tanaka, descendente de japoneses e filho de imigrantes, compreendeu imediatamente a situação de Lina e se ofereceu para ajudá-la a regularizar sua situação por um preço simbólico. Minha família passou pela mesma coisa há 50 anos, explicou ele durante a primeira consulta, enquanto Rafael aguardava na recepção. Sei como é difícil recomeçar em um país novo. Lina saiu do escritório do advogado com os olhos úmidos de gratidão e um plano claro para formalizar sua pequena empresa. Rafael, que havia insistido em acompanhá-la, sentiu uma satisfação profunda ao vê-la mais esperançosa do que em semanas. Como posso agradecer? Perguntou ela enquanto caminhavam pela Avenida Paulista de volta ao carro. Não precisa agradecer, disse Rafael, observando como ela parecia pequena em meio aos arranha-céus e ao movimento frenético da avenida. Apenas continue fazendo seus pastéis incríveis. Foi nesse momento que Fernanda Castelo Branco os avistou. Ela estava saindo de um café chique na Paulista com amigas quando reconheceu Rafael conversando animadamente com uma jovem oriental. A cena a intrigou. Nunca havia visto Rafael tão à vontade com alguém, especialmente com uma pessoa que claramente não pertencia ao mesmo círculo social. Rafael, chamou ela, aproximando-se com um sorriso educado. Que coincidência! Rafael se virou, sentindo um frio na espinha ao reconhecer Fernanda. Lina percebeu imediatamente a tensão que se instalou no rosto dele. Fernanda, cumprimentou ele cordialmente. Como está? Bem, obrigada, respondeu ela, seus olhos curiosos passando de Rafael para Lina. Não vai me apresentar a sua amiga? Rafael hesitou por um momento que pareceu eterno. Fernanda, esta é Lina. Lina, Fernanda. Prazer, disse Lina educadamente, seu sotaque mais acentuado devido ao nervosismo. Fernanda estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos, avaliando discretamente as roupas simples de Lina e sua postura ligeiramente intimidada. O prazer é meu, disse ela. Rafael, estava mesmo pensando em te ligar. Que tal jantarmos juntos esta semana?
Conheço um restaurante japonês novo que está causando furor. Rafael sentiu o olhar de Lina sobre ele, percebendo como ela se retraía diante da obviedade do interesse de Fernanda. Vou verificar minha agenda, respondeu ele diplomaticamente. Perfeito, Fernanda sorriu vitoriosa. Te ligo amanhã, então. Lina, foi um prazer conhecê-la. Depois que Fernanda se afastou com suas amigas, um silêncio constrangedor se instalou entre Rafael e Lina durante o resto do caminho até o carro. Ela é bonita, comentou Lina finalmente, sua voz mais baixa que o usual. Fernanda é filha de um amigo da família, explicou Rafael, sentindo-se obrigado a justificar a situação. Disse Lina, simplesmente, mas Rafael percebeu que algo havia mudado em sua expressão. Durante o trajeto de volta à liberdade, a conversa ficou forçada, pontuada por silêncios desconfortáveis. Quando Rafael parou em frente à barraca, Lina se despediu rapidamente e desapareceu atrás do balcão, claramente querendo evitar prolongar o encontro. Rafael ficou parado por alguns minutos, observando-a organizar os ingredientes com movimentos mais bruscos que o habitual. Queria explicar, dizer que Fernanda não significava nada para ele, mas as palavras pareciam inadequadas. Como poderia explicar que estava lutando contra expectativas familiares que ela nem sequer compreendia completamente? Nos dias seguintes, a atmosfera entre eles mudou perceptivelmente. Lina continuou educada e prestativa, mas havia perdido a espontaneidade das semanas anteriores. Rafael sentia como se uma parede invisível tivesse se erguido entre eles, e não sabia como derrubá-la. A situação se complicou ainda mais quando sua mãe apareceu inesperadamente em seu escritório na quinta-feira. Filho, preciso falar com você, disse Margarete Mendes, entrando na sala com aquela determinação que Rafael conhecia bem. Mãe, estou no meio de uma reunião, começou ele, mas ela o interrompeu com um gesto. Fernanda me ligou. Disse que te encontrou ontem com uma moça oriental. Quem é ela? Rafael sentiu o sangue ferver. Fernanda havia corrido para contar à sua mãe sobre o encontro, provavelmente pintando a situação da pior forma possível. É uma amiga, disse ele, tentando manter a voz calma. Que tipo de amiga? Insistiu Margarete, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. Rafael, você sabe como essas coisas podem ser interpretadas. Fernanda ficou muito preocupada. Fernanda não tem nada a ver com minha vida pessoal, disse Rafael, a irritação transparecendo em sua voz. Claro que tem, retrucou Margarete. Vocês estão se conhecendo, existe uma expectativa natural. E essa moça, Rafael, você precisa ser mais cuidadoso. Pessoas podem tirar conclusões erradas. Que conclusões? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Que você está se envolvendo com alguém inadequado, disse ela cuidadosamente. Filho, sei que você tem um coração generoso, mas existe uma diferença entre ser caridoso e se comprometer socialmente. Rafael ficou de pé bruscamente, a cadeira rangendo contra o chão. Mãe, não vou ter essa conversa, disse ele firmemente. Minha vida pessoal não está em discussão. Sua vida pessoal afeta toda a família, insistiu Margarete. Pense na sua carreira, nas suas conexões sociais. Fernanda é uma moça maravilhosa, de uma família respeitável. Chega! Rafael bateu a mão na mesa, surpreendendo a si mesmo com a própria veemência. Já não vou me casar com Fernanda ou com qualquer outra pessoa apenas para satisfazer expectativas sociais. Margarete o encarou com surpresa. Raramente via o filho perder a compostura dessa forma. Rafael, pelo amor de Deus, não precisa ser tão dramático. Apenas estou pedindo para você pensar com clareza. Essa fase vai passar e você vai se arrepender se fizer alguma besteira. Depois que sua mãe saiu, Rafael ficou parado diante da janela de seu escritório,
observando o movimento frenético da cidade. Pela primeira vez, compreendeu completamente o peso das expectativas que carregava e como elas poderiam destruir qualquer chance de felicidade genuína. Naquele mesmo dia, do outro lado da cidade, Lina enfrentava seus próprios conflitos. Havia recebido uma ligação de sua companheira de apartamento, Marina, uma jovem chinesa que trabalhava como tradutora. "Lina, estão falando de você na comunidade", disse Marina preocupada. "Algumas pessoas viram você com aquele homem brasileiro bem vestido. Estão dizendo que você está se esquecendo de suas origens." Lina sentiu o estômago se revirar. A comunidade chinesa em São Paulo era pequena e unida, mas também conservadora. Relacionamentos interraciais, especialmente quando envolviam diferenças sociais significativas, eram vistos com desconfiança. "Ele é apenas um cliente que se tornou amigo", explicou Lina, mas sabia que as palavras soavam fracas mesmo para seus próprios ouvidos. "Seja cuidadosa", aconselhou Marina. "Pessoas como ele não se relacionam seriamente com pessoas como nós. Você pode acabar machucada." Essas palavras ecoaram na mente de Lina durante todo o dia. Quando Rafael apareceu para o almoço na sexta-feira, ela mal conseguiu olhá-lo nos olhos. Havia preparado seu pastel favorito, carne com queijo temperado com especiarias especiais, mas serviu de forma mecânica, sem o carinho habitual. "Lina", disse Rafael, percebendo claramente que algo estava errado. "Podemos conversar?" "Sobre o quê?" perguntou ela, limpando o balcão com movimentos repetitivos e nervosos. "Sobre o que aconteceu ontem. Sobre Fernanda." Lina parou de limpar e finalmente o encarou. "Não precisa explicar nada", disse ela. "Eu entendo." "Não, você não entende", disse Rafael frustrado. "Fernanda não significa nada para mim. Minha família está tentando arranjar um casamento, mas eu não quero isso." "Por que não?" perguntou Lina, genuinamente curiosa. "Ela é bonita, educada, da sua classe social, perfeita para você." "Porque não é você", disse Rafael impulsivamente, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos ficaram paralisados pela confissão inesperada. Lina arregalou os olhos, e Rafael percebeu que havia cruzado uma linha que não tinha certeza de estar preparado para cruzar. "Rafael", começou ela, mas foi interrompida pela chegada de outros clientes. Durante o resto do dia, ambos ficaram perturbados pela conversa inacabada. Rafael cancelou suas reuniões da tarde e dirigiu sem destino pelas ruas de São Paulo, tentando processar seus próprios sentimentos. Havia admitido para si mesmo e para Lina algo que vinha negando há semanas. Estava apaixonado por ela. Lina, por sua vez, fechou a barraca mais cedo e foi para casa, onde passou horas deitada na cama estreita do quarto que dividia com Marina, olhando para o teto e repensando cada momento que havia passado com Rafael. Suas palavras haviam confirmado o que ela secretamente esperava e ao mesmo tempo temia, que os sentimentos eram mútuos. Mas ambos sabiam que reconhecer os sentimentos era apenas o começo de um problema muito maior. Eles pertenciam a mundos completamente diferentes, com expectativas e pressões que pareciam irreconciliáveis. Rafael vinha de uma família tradicional paulistana, com negócios estabelecidos há gerações e conexões sociais cuidadosamente cultivadas. Sua mãe já havia deixado claro que um relacionamento com Lina seria visto como inadequado, potencialmente prejudicial para sua carreira e reputação familiar. Lina, por sua vez, enfrentava suas próprias pressões culturais. A comunidade chinesa esperava que ela se casasse com alguém de origem similar, que compreendesse suas tradições e valores. Além disso, havia a questão prática. Ela estava no Brasil há poucos meses, ainda lutando para estabelecer sua vida e negócio.
Um relacionamento complicado era a última coisa de que precisava. No sábado de manhã, Rafael tomou uma decisão. Apareceu na barraca de Lina com 2 cafés e uma proposta. "Vamos dar uma volta", disse ele. "Precisamos conversar direito." Lina hesitou, olhando para a barraca que precisava preparar para o movimento do fim de semana. "Apenas 1 hora", insistiu Rafael. "Por favor." Ela finalmente concordou, pedindo para Marina cuidar da barraca temporariamente. Caminharam pelas ruas da Liberdade em silêncio inicialmente, passando pelos templos budistas, lojas de produtos orientais e restaurantes que formavam o coração da comunidade asiática em São Paulo. "Lina", começou Rafael quando pararam em uma pequena praça. "Sei que isso é complicado. Sei que somos de mundos diferentes." "Muito diferentes", concordou ela, sentando-se em um banco sob uma árvore de cerejeira. "Mas isso significa que temos que ignorar o que sentimos?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela, cuidadoso para manter uma distância respeitosa. Lina ficou em silêncio por um longo tempo, observando uma família chinesa que passeava com crianças pequenas pela praça. "Em minha cultura", disse ela finalmente, "relacionamentos são sobre compatibilidade, família, estabilidade, não apenas sobre sentimentos." "E na minha cultura", respondeu Rafael, "relacionamentos são sobre status social, conexões de negócios, aprovação familiar. Também não são apenas sobre sentimentos." Eles se olharam, reconhecendo a ironia da situação. Ambos haviam crescido em culturas que priorizavam considerações práticas sobre paixão. E agora enfrentavam exatamente o tipo de dilema que essas tradições tentavam evitar. "Então, o que fazemos?" perguntou Lina suavemente. "Não sei", admitiu Rafael, "mas sei que não posso fingir que não me importo com você." "Nem eu", disse Lina, finalmente admitindo seus próprios sentimentos. "Mas tenho medo." "Do quê?" "De tudo." Ela riu tristemente. "De ser julgada, de perder o pouco que construí aqui, de me apaixonar por alguém que pode decidir que eu não valho os problemas que vou causar." Rafael se virou para encará-la completamente. "Lina, olha para mim", disse ele. "Você vale qualquer problema. Você vale qualquer luta." As palavras eram sinceras, carregadas de uma emoção que ele raramente permitia que transparecesse. Lina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Você diz isso agora", sussurrou ela. "Mas quando sua família pressionar, quando seus amigos comentarem, quando sua carreira for questionada, você vai se lembrar disso?" Era uma pergunta justa, e Rafael sabia disso. Mais do que isso, sabia que não tinha uma resposta completamente honesta para dar. Nunca havia enfrentado esse tipo de pressão antes, nunca havia tido que escolher entre suas emoções pessoais e as expectativas de toda a sua vida. "Não sei", disse ele honestamente, "mas quero tentar descobrir, com você." Lina o estudou por um longo momento, vendo a sinceridade em seus olhos, mas também reconhecendo a incerteza que ele não conseguia esconder completamente. "Talvez devêssemos ser mais cuidadosos", disse ela finalmente. "Não tomar decisões precipitadas. Ver como as coisas se desenvolvem naturalmente." Rafael concordou, embora parte dele quisesse protestar, quisesse declarar que estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo por ela. Mas a sabedoria de Lina era evidente. Eles precisavam de tempo para compreender completamente as implicações de seus sentimentos. Quando voltaram à barraca, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Haviam admitido seus sentimentos mútuos, mas também reconhecido as enormes complicações que isso trazia. O caminho à frente estava longe de ser claro, repleto de obstáculos que nenhum dos dois havia enfrentado antes. As semanas que se seguiram à conversa na praça trouxeram uma dança delicada entre Rafael e Lina. Eles haviam acordado em ser cautelosos, mas isso não diminuía a intensidade dos sentimentos que cresciam a cada encontro.
Rafael continuava visitando a barraca, mas agora havia uma consciência palpável entre eles. Cada olhar prolongado, cada toque acidental das mãos, cada risada compartilhada, carregava um peso emocional que ambos sentiam profundamente. Foi durante esse período que Lina recebeu uma notícia que mudaria tudo. Dr. Tanaka havia conseguido acelerar o processo de regularização de seus documentos, e ela finalmente poderia formalizar sua pequena empresa. Mais do que isso, ele havia mencionado a possibilidade de ela participar de um festival de cultura asiática que aconteceria no Ibirapuera no final do mês. É uma oportunidade incrível, explicou Rafael quando ela lhe contou a novidade, seus olhos brilhando de excitação. Milhares de pessoas vão estar lá. Seria a chance perfeita para você mostrar sua comida para um público maior. Lina sorriu, mas havia apreensão em sua expressão. É caro participar, disse ela. Preciso pagar pela localização, comprar mais ingredientes, talvez até contratar ajuda. E se não der certo? Se ninguém gostar? Vai dar certo, disse Rafael com convicção. Sua comida é incrível. As pessoas só precisam ter a chance de experimentar. Naquela noite, Rafael não conseguiu parar de pensar no festival. Havia algo na hesitação de Lina que o incomodava. Não a cautela natural de uma empresária, mas o medo mais profundo de alguém que havia arriscado tudo uma vez e ainda temia fracassar novamente. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão que sabia ser controversa. Apareceu na barraca com uma proposta. Quero investir no seu estande no festival, disse ele diretamente. Lina o encarou com surpresa. O quê? Deixa eu bancar os custos do festival, explicou Rafael. Você se concentra na comida, eu cuido da parte financeira. Quando der lucro, você me devolve o investimento. Rafael, não posso aceitar isso, disse Lina, balançando a cabeça vigorosamente. É muito dinheiro. É um investimento de negócios, insistiu ele. Acredito no seu potencial. Qualquer investidor faria a mesma coisa. Mas você não é qualquer investidor, disse Lina suavemente. Você é especial para mim. E isso torna tudo mais complicado. Rafael sentiu o coração acelerar com a admissão dela, mas forçou-se a manter o foco na questão prática. Então, deixa de lado os sentimentos por um momento, disse ele. Olha apenas para a oportunidade. Você tem talento, tem produtos únicos, só precisa de uma plataforma maior para mostrar isso. Lina ficou em silêncio por um longo tempo, claramente lutando consigo mesma. Rafael podia ver o conflito em seus olhos, o desejo de aceitar a ajuda que poderia mudar sua vida, contra o medo de se tornar dependente de alguém por quem estava se apaixonando. Se eu aceitar, disse ela finalmente, tem que ser empréstimo formal, com juros, contrato, tudo certinho. Lina. Não, Rafael, se é negócio, então é negócio. Nada de favor, nada de presente. Empréstimo que eu vou pagar de volta. A determinação em sua voz o fez sorrir. Era exatamente por isso que se havia apaixonado por ela. A dignidade, a recusa em aceitar caridade, a insistência em construir sua própria vida com as próprias mãos. Está bem, concordou ele. Empréstimo formal. Nos dias seguintes, enquanto Lina se preparava freneticamente para o festival, Rafael enfrentava suas próprias tempestades. Fernanda havia intensificado suas tentativas de se aproximar dele, aparecendo em eventos sociais que ele frequentava e ligando regularmente com convites para jantar. A situação chegou ao ponto de ruptura durante um coquetel beneficente no Copacabana Palace. Rafael havia comparecido por obrigação profissional, sabendo que vários clientes importantes estariam presentes. Fernanda apareceu como sua acompanhante espontânea, um arranjo claramente orquestrado por suas mães. Rafael, querido, disse ela, aproximando-se dele na varanda que dava vista para a piscina iluminada. Precisamos marcar aquele jantar. Estou começando a pensar que você está me evitando.
Fernanda, não estou evitando você, disse ele diplomaticamente. Apenas tenho estado muito ocupado. Com trabalho? Perguntou ela, um sorriso perspicaz nos lábios. Ou com outras atividades? Rafael a encarou, percebendo que ela sabia mais do que deixava transparecer. Do que está falando? Minha prima trabalha no centro da cidade, disse Fernanda casualmente. Ela te viu algumas vezes na Liberdade, com a mesma moça oriental. Vocês pareciam bem íntimos. Rafael sentiu a irritação crescer em seu peito. Estava sendo vigiado, julgado, como se sua vida pessoal fosse propriedade pública. Minha vida pessoal não é da conta de ninguém, disse ele friamente. Claro que é, retrucou Fernanda, a máscara de simpatia finalmente caindo. Rafael, você é de uma família importante. Suas escolhas afetam muita gente. Você realmente acha que pode se relacionar com uma trabalhadora qualquer sem consequências? Cuidado com o que vai dizer, avisou Rafael, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Estou tentando te ajudar, insistiu Fernanda. Essa fase vai passar. Todos os homens passam por isso. Uma paixonite por alguém exótico, diferente. Mas na hora de casar, de construir uma vida real, você vai querer alguém do seu nível. Rafael a encarou por um longo momento, sentindo uma clareza repentina sobre tudo. Sobre Fernanda, sobre sua família, sobre as expectativas que o sufocavam há anos. Você está errada, disse ele calmamente. Não é uma fase. E se fosse, não seria da sua conta. Ele se virou e saiu do coquetel sem se despedir de ninguém, deixando Fernanda parada sozinha na varanda. Durante o trajeto de volta para casa, Rafael sentiu como se uma névoa tivesse se levantado de seus olhos. Pela primeira vez, compreendeu completamente o que estava em jogo. Não apenas seu relacionamento com Lina, mas sua própria liberdade de escolher como viver sua vida. Enquanto isso, Lina enfrentava seus próprios desafios. A preparação para o festival estava sendo mais intensa do que ela havia imaginado. Precisava preparar grandes quantidades de comida, organizar a logística do transporte e ainda manter a barraca funcionando normalmente durante a semana. Foi Marina quem a encontrou chorando na cozinha do apartamento na véspera do festival. Lina, o que aconteceu? Perguntou ela preocupada. Estou com medo, admitiu Lina, enxugando os olhos com as costas das mãos. E se for um fracasso? E se eu perder todo o dinheiro que Rafael emprestou? E se as pessoas não gostarem da comida? Marina se sentou ao lado da amiga, passando o braço por seus ombros. Você está com medo da comida ou com medo do Rafael? Perguntou ela perceptivamente. Lina a encarou, surpresa com a precisão da pergunta. As duas coisas, admitiu ela. Marina, eu estou me apaixonando por ele. E isso me apavora. Por quê? Porque ele pode destruir tudo, disse Lina, a voz trêmula. Se der errado, eu perco não só o coração, mas também meu negócio, minha independência. Tudo fica misturado. Marina ficou em silêncio por um momento, pensando cuidadosamente antes de falar. Lina, você veio para o Brasil para recomeçar, certo? Certo. Então recomeçar significa só trabalho? Só negócios? Ou também inclui a possibilidade de encontrar alguém especial? A pergunta pegou Lina desprevenida. Ela havia se concentrado tanto em estabelecer sua vida profissional que nunca havia considerado seriamente a possibilidade de encontrar amor no Brasil. Eu não sei, admitiu ela. Então talvez seja hora de descobrir, disse Marina gentilmente. Mas primeiro vamos nos concentrar no festival. Uma coisa de cada vez. O dia do festival chegou com um céu azul perfeito e uma brisa suave. O Parque Ibirapuera estava transformado em um mosaico colorido de tendas, bandeiras e aromas de diferentes culinárias asiáticas. Lina chegou cedo com Marina e duas outras amigas que se ofereceram para ajudar, todas carregando caixas de ingredientes e equipamentos.
Rafael apareceu pouco depois do meio-dia, trazendo flores para dar sorte e um sorriso encorajador. "E como está indo?" perguntou ele, observando a fila que já se formava na frente do estande de Lina. "Melhor do que eu esperava", disse ela, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em dias. "As pessoas estão gostando muito dos pastéis de camarão com cream cheese." Durante as próximas horas, Rafael ficou por perto, ajudando quando necessário, mas principalmente observando Lina trabalhar. Havia algo mágico em vê-la em seu elemento. Confiante, sorrindo para os clientes, explicando os ingredientes em seu português cada vez mais fluente. Ela havia encontrado seu lugar, e ele sentia um orgulho imenso em ter ajudado a tornar isso possível. No final da tarde, quando a multidão começou a diminuir, Lina fez as contas com incredulidade. Havia vendido quase tudo que preparara, recebido dezenas de elogios e, mais importante, vários clientes haviam pedido informações sobre onde encontrá-la durante a semana. "Rafael", disse ela, os olhos brilhando de emoção, "deu certo. Realmente deu certo." Sem pensar, ela se jogou em seus braços, em um abraço espontâneo de alegria. Rafael a segurou próxima por um momento que pareceu suspenso no tempo, sentindo o coração dela bater acelerado contra seu peito. Foi Marina quem discretamente tirou uma foto do momento, ambos abraçados, sorridentes, cercados pelas cores e aromas do festival. Era uma imagem que capturava perfeitamente a alegria pura do momento, mas que também documentava algo que logo se tornaria problemático. Porque na multidão do festival, observando a cena com expressões de desaprovação, estavam 3 pessoas. Margaret Mendes, que havia decidido visitar o festival por curiosidade. Fernanda Castelo Branco, que havia seguido Rafael depois de descobrir onde ele estava. E o Sr. Chen, pai de Lina, que havia chegado ao Brasil naquela manhã sem avisar ninguém. O momento de triunfo de Lina estava prestes a se tornar o início de sua maior provação. Quando ela finalmente se afastou do abraço e viu os 3 rostos conhecidos na multidão, sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Rafael seguiu seu olhar e compreendeu imediatamente que algo havia mudado drasticamente. "Lina?" chamou uma voz em mandarim. "Lina, sou eu." Ela se virou lentamente para encarar o homem que não via há 8 meses. Seu pai, Sr. Chen, um homem baixo e sério de 50 e poucos anos, vestindo um terno escuro que parecia deslocado no ambiente festivo. "Papai!" sussurrou ela, o choque evidente em sua voz. "O que está fazendo aqui?" "Vim te buscar", disse ele em mandarim, ignorando completamente Rafael e as outras pessoas ao redor. "Já chega dessa tolice. Hora de voltar para casa." Rafael não compreendia as palavras, mas o tom deixava claro que não era uma reunião feliz. Ele deu um passo à frente instintivamente, um gesto protetor que não passou despercebido por nenhum dos observadores. "Pai, não posso falar sobre isso agora", disse Lina, alternando nervosamente entre o mandarim e o português. "Estou trabalhando, tenho clientes." "Clientes?" Sr. Chen olhou ao redor com desdém evidente. "Isso não é trabalho digno para uma filha minha, vendendo comida na rua como uma mendiga." As palavras cortaram Lina como facas. Ela havia trabalhado tanto para construir algo próprio, algo que a deixasse orgulhosa, e ouvir o pai desvalorizar seus esforços dessa forma foi devastador. Rafael, percebendo o desconforto de Lina, mesmo sem entender as palavras, se aproximou. "Lina, está tudo bem?" Foi quando o Sr. Chen o notou pela primeira vez, seus olhos se estreitando ao perceber a intimidade implícita na forma como Rafael falava com sua filha. "Quem é este homem?" perguntou ele em mandarim, mas olhando diretamente para Rafael. É um amigo", respondeu Lina hesitantemente. "Amigo", repetiu o Sr. Chen, a descrença evidente em sua voz. Ao mesmo tempo, do outro lado do estande,
Margareth Mendes se aproximava com Fernanda ao lado, ambas usando expressões que misturavam choque e desaprovação. Rafael, chamou Margareth, sua voz cortante o suficiente para sobrepor-se ao burburinho do festival. Precisamos conversar. Agora. Rafael se encontrou subitamente no centro de uma tempestade que havia esperado evitar por mais tempo. De um lado, o pai de Lina o encarava com suspeita e desaprovação. Do outro, sua mãe e Fernanda aguardavam explicações que ele não estava preparado para dar. E no meio de tudo isso estava Lina, visivelmente angustiada, dividida entre mundos que pareciam irreconciliáveis. O festival que havia começado como um triunfo estava se transformando rapidamente no momento de crise que ambos haviam temido. E pela primeira vez desde que se conheceram, Rafael e Lina perceberam que talvez o amor não fosse suficiente para superar todas as barreiras que se erguiam entre eles. O silêncio que se instalou no estande de Lina era quase palpável, contrastando dramaticamente com os sons festivos ao redor. Rafael olhou de sua mãe para o pai de Lina, sentindo-se como se estivesse no centro de uma batalha que não havia escolhido lutar, mas da qual não podia fugir. Rafael, disse Margareth Mendes novamente, sua voz carregada de uma autoridade que ele conhecia desde a infância. Venha aqui, agora. Lina tocou levemente o braço de Rafael, um gesto quase imperceptível, mas que foi notado por todos os presentes. Vai, sussurrou ela em português, está tudo bem. Mas Rafael podia ver em seus olhos que nada estava bem. Ela estava visivelmente perturbada pela chegada inesperada do pai, e a última coisa que queria era abandoná-la naquele momento. Não, disse ele, sua voz mais firme do que se sentia. Não vou a lugar nenhum, senhor. Chen, que havia estado observando a interação com crescente desconforto, se dirigiu à filha em mandarim. Lina, quem é este homem? E não me diga que é apenas um amigo. Posso ver como vocês se olham. Lina respirou fundo, sabendo que havia chegado o momento que tanto temia. Pai, este é Rafael. Ele me ajudou quando eu precisava. Com documentos, com advogado, com o negócio. E em troca? Perguntou o Sr. Chen, sua voz carregada de suspeita. Homens assim não ajudam por bondade. O que ele quer de você? Do outro lado, Margareth havia se aproximado o suficiente para ouvir a conversa, embora não compreendesse o mandarim. Fernanda estava logo atrás, observando tudo com uma satisfação mal disfarçada. Rafael, disse Margareth, controlando o tom para não causar uma cena pública. Por favor, venha comigo. Podemos resolver isso civilizadamente. Não há nada para resolver, respondeu Rafael, surpreendendo-se com sua própria determinação. Estou exatamente onde quero estar. Foi então que Fernanda decidiu intervir. Rafael, seja razoável, disse ela, se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. Você está constrangendo a todos, especialmente a ela, apontou discretamente para Lina. Ela obviamente está desconfortável com toda essa situação. A estratégia de Fernanda era cruel, mas eficaz. Ao sugerir que sua presença estava causando problemas para Lina, ela tocou exatamente no ponto que mais preocupava Rafael. Lina, percebendo o que estava acontecendo mesmo sem entender todas as palavras, se dirigiu ao pai. Pai, por favor, não aqui. Não agora. Posso explicar tudo depois. Explicar o quê? Sr. Chen ergueu a voz, atraindo olhares curiosos de outros visitantes do festival. Que minha filha está se envolvendo com um estranho que esqueceu completamente suas origens e responsabilidades. A acusação ecoou no ar e Lina sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Havia trabalhado tanto para construir uma nova vida, para se tornar independente e orgulhosa de suas conquistas, e agora via tudo desmoronando diante de seus olhos. Rafael, vendo o desespero crescente de Lina, tomou uma decisão que mudaria tudo. Chega,
disse ele alto o suficiente para que todos ouvissem. Chega de toda essa hipocrisia. Ele se virou para sua mãe, ignorando os olhares curiosos que começavam a se formar ao redor. Mãe, eu amo essa mulher, declarou ele, apontando para Lina. Amo sua coragem, sua dignidade, sua paixão pelo que faz. Amo como ela me faz querer ser uma pessoa melhor. Margaret empalideceu, claramente chocada com a declaração pública do filho. Rafael, você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo, interrompeu ele. Pela primeira vez na minha vida, sei exatamente o que estou dizendo. Ele se virou para Sr. Chen, embora soubesse que o homem não compreendia português. E o senhor, disse ele olhando diretamente nos olhos do homem mais velho. Sua filha é uma das pessoas mais honradas que já conheci. Se não consegue ver isso, o problema é seu, não dela. Marina, que havia estado observando em silêncio, se aproximou de Lina para traduzir rapidamente as palavras de Rafael. Sr. Chen franziu a testa, claramente perturbado pela ousadia do jovem brasileiro. Lina, por sua vez, estava paralisada. A declaração de Rafael havia sido tudo o que secretamente esperava ouvir, mas também tudo o que mais temia, porque agora não havia volta. Os sentimentos estavam expostos publicamente, e as consequências seriam inevitáveis. Fernanda, percebendo que estava perdendo o controle da situação, decidiu fazer uma última tentativa. Rafael, pense no que está fazendo, disse ela, fingindo preocupação. Pense na sua carreira, na sua família, no seu futuro. Vale a pena jogar tudo isso fora por um capricho? A palavra capricho foi a gota d'água. Rafael se virou para Fernanda com uma fúria controlada que ela nunca havia visto antes. Um capricho? Repetiu ele, sua voz perigosamente baixa. Você acha que amor é um capricho? Rafael, tentou Margarete intervir. Não, mãe. Agora vocês vão me escutar, disse Rafael, sua voz crescendo em intensidade. Passei anos vivendo de acordo com as expectativas de vocês. Estudei onde vocês queriam, trabalho com quem vocês aprovam, frequento os lugares que vocês consideram adequados. Mas não vou mais deixar vocês escolherem com quem posso me relacionar. Ele se virou para Lina, que estava visivelmente abalada por tudo que estava acontecendo. Lina, disse ele se aproximando e pegando suas mãos. Sei que isso não é como imaginávamos que seria. Sei que está tudo complicado e confuso. Mas preciso que você saiba, eu escolho você. Apesar de tudo, por causa de tudo, eu escolho você. As lágrimas que Lina havia estado contendo finalmente transbordaram. Ela olhou para Rafael, depois para seu pai, depois para a mãe dele, sentindo-se dividida entre mundos que pareciam impossíveis de conciliar. Rafael, sussurrou ela, você não entende o que está dizendo, você não sabe o que isso significa. Então me explique, disse ele, me ajude a entender, senhor. Chen, que havia estado observando a troca emocional entre sua filha e Rafael, finalmente falou, dirigindo-se diretamente a Rafael em inglês hesitante. Você fala sério? Sobre minha filha? Rafael se virou para encarar o homem mais velho, compreendendo que este era o momento mais importante de sua vida. Completamente sério, respondeu ele. Senhor Chen, sei que sou um estranho para o senhor. Sei que venho de um mundo diferente do de Lina. Mas também sei que sua filha é a pessoa mais extraordinária que já conheci e faria qualquer coisa para torná-la feliz. Marina traduziu rapidamente para o mandarim e Sr. Chen estudou Rafael por um longo momento. Havia algo na sinceridade do jovem, na forma como ele havia defendido Lina publicamente, que tocou o coração do pai. Ele havia vindo ao Brasil preparado para resgatar sua filha de uma situação que imaginava ser perigosa, mas estava vendo algo completamente diferente. Lina, disse Sr. Chen finalmente, voltando ao mandarim, este homem realmente a ama?
Lina olhou para Rafael, vendo a determinação em seus olhos, a forma como ele havia enfrentado sua própria família por ela. Sim, pai, respondeu ela, sua voz trêmula, mas firme. E eu o amo também. A admissão pública de seus sentimentos fez um silêncio se instalar sobre o grupo. Margarete parecia prestes a desmaiar. Fernanda estava visivelmente furiosa. E Sr. Chen olhava de sua filha para Rafael com uma expressão pensativa. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Talvez devêssemos continuar essa conversa em um lugar mais privado, sugeriu ela diplomaticamente. Tem muita gente olhando. Rafael olhou ao redor e percebeu que haviam atraído uma pequena multidão de curiosos. O festival continuava ao fundo, mas seu estande havia se tornado o centro de um drama familiar que ninguém havia planejado. Marina tem razão, disse Lina enxugando os olhos. Vamos para minha casa. Podemos conversar direito lá. Mas Margarete balançou a cabeça. Não, disse ela firmemente. Rafael, se você fez sua escolha, então assume as consequências. Mas não espere que a família apoie essa decisão. Mãe, começou Rafael. Não, ela o interrompeu. Você fez sua cama, agora deita nela. Vamos, Fernanda. As duas mulheres se afastaram, deixando Rafael visivelmente abalado. Por mais que tivesse tomado sua decisão, perder o apoio da família era mais doloroso do que havia antecipado. Senhor. Chen observou a cena com interesse, notando como Rafael ficou afetado pela rejeição de sua mãe. Família importante para você? Perguntou ele em inglês. Sim, admitiu Rafael. Muito importante. Para Lina também, disse Sr. Chen. Por isso vim buscar ela. Família chinesa, tradição muito forte. Rafael concordou, compreendendo pela primeira vez a magnitude do que ambos estavam enfrentando. Mas, continuou Sr. Chen, surpreendendo a todos, talvez tradição precise mudar às vezes. Talvez amor seja mais importante que tradição. Lina olhou para o pai com incredulidade. Pai? Sr. Chen suspirou, de repente parecendo mais velho e cansado. Lina, quando sua mãe morreu, pensei que proteger você significava manter tudo igual, seguir todas as regras antigas. Mas te vejo aqui, construindo vida nova, sendo forte e independente. Talvez eu estava errado. Ele olhou para Rafael novamente. Você tem trabalho bom? Pode cuidar dela? Tenho, respondeu Rafael. E quero cuidar dela, mas também sei que ela pode cuidar de si mesma. É uma das coisas que mais admiro nela. Sr. Chen assentiu lentamente. Bom, homem que respeita a força da mulher é homem bom. As lágrimas voltaram aos olhos de Lina, mas desta vez eram lágrimas de alívio. A aprovação de seu pai significava mais do que ela havia percebido, mas a batalha estava longe de terminar. Rafael havia perdido o apoio de sua família, e embora tivesse ganhado a aprovação do pai de Lina, ainda havia um longo caminho pela frente para construir uma vida juntos. Enquanto recolhiam os equipamentos do festival, todos sabiam que aquele dia havia mudado tudo irrevocavelmente. As cartas estavam na mesa, os sentimentos expostos, e agora teriam que descobrir como construir um futuro a partir dos cacos do mundo que havia existido antes. Rafael ajudou Lina a embalar os últimos itens, seus movimentos sincronizados, apesar de toda a tensão emocional do dia. Quando suas mãos se tocaram ao pegarem a mesma caixa, eles pararam e se olharam nos olhos. Você tem certeza? Perguntou Lina suavemente. Sobre tudo isso? Sobre mim? Rafael não hesitou. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E naquele momento, cercados pelos restos de seu triunfo profissional e pelos destroços de suas situações familiares, eles souberam que, independente do que o futuro trouxesse, enfrentariam juntos. Os meses que se seguiram ao festival foram de adaptação e crescimento para todos os envolvidos. Rafael havia tomado a decisão mais difícil de sua vida ao escolher Lina sobre a aprovação familiar.
mas descobriu que a liberdade que isso trouxe valia cada momento de incerteza. Margaret Mendes manteve sua palavra e cortou relações com o filho por várias semanas. Eduardo, seu pai, tentou servir de mediador, mas encontrou uma resistência feroz da esposa. Para ela, Rafael havia não apenas escolhido uma mulher inadequada, mas havia feito isso de forma pública e humilhante, desafiando anos de educação e expectativas familiares. Lina, por sua vez, prosperava de uma forma que surpreendeu até ela mesma. O sucesso no festival havia aberto portas que ela nem sabia que existiam. Clientes começaram a procurá-la especificamente, alguns até oferecendo contratos para fornecer comida para eventos e pequenos restaurantes. Pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, ela começou a vislumbrar a realização de seu sonho de ter um restaurante próprio. Sr. Chen decidiu estender sua visita ao Brasil por 2 semanas, tempo durante o qual observou cuidadosamente a dinâmica entre sua filha e Rafael. O que viu o impressionou. Rafael não apenas respeitava a independência de Lina, mas a encorajava ativamente. Ele a ajudava quando necessário, mas nunca tentava assumir o controle ou tomar decisões por ela. Durante um jantar no pequeno apartamento que Lina dividia com Marina, Sr. Chen finalmente expressou sua opinião sobre o relacionamento da filha. Rafael, disse ele em inglês, enquanto Lina servia um prato tradicional de macarrão que havia preparado especialmente para a ocasião. Você faz minha filha feliz. Posso ver nos olhos dela. Rafael, que havia passado semanas ansioso pela aprovação do pai de Lina, sentiu um alívio profundo. Sr. Chen, posso prometer que sempre farei tudo para mantê-la feliz. Não, disse o homem mais velho, balançando a cabeça. Você não pode prometer isso. Ninguém pode fazer outra pessoa feliz, mas pode prometer respeitar ela, apoiar sonhos dela, estar ao lado nos momentos difíceis. A sabedoria das palavras tocou Rafael profundamente. Era exatamente isso que queria para seu relacionamento com Lina. Não ser responsável por sua felicidade, mas ser um parceiro em sua jornada. Lina, ouvindo a conversa da cozinha, sorriu enquanto terminava de preparar a sobremesa. Ter a aprovação do pai significava mais do que ela havia percebido. Durante anos, havia carregado a culpa de ter desapontado a família ao deixar a China. Agora, pela primeira vez, sentia que suas escolhas estavam sendo validadas. A grande virada aconteceu 3 meses após o festival. Lina havia economizado o suficiente, combinado com o lucro do empréstimo de Rafael, que ela havia insistido em pagar com juros, para alugar um pequeno espaço comercial na própria Liberdade. Não era nada grandioso, apenas 20 metros quadrados, com cozinha equipada e espaço para 8 mesas, mas era dela. Rafael queria ajudar financeiramente com a reforma, mas Lina foi irredutível. Faria tudo com seus próprios recursos, no seu próprio ritmo. Ele respeitou a decisão, mas encontrou outras formas de ajudar. Conhecia fornecedores confiáveis, tinha contatos com empresas de design de interiores e, principalmente, oferecia apoio emocional nos momentos de dúvida que inevitavelmente surgiam. A reforma levou 2 meses. Durante esse período, Rafael e Lina trabalhavam lado a lado quase todas as noites depois que ele saía do escritório. Pintavam paredes, montavam móveis, organizavam a cozinha. Eram momentos simples, mas que construíam uma intimidade que transcendia as diferenças culturais e sociais que uma vez pareceram intransponíveis. Foi durante uma dessas noites que Rafael percebeu que estava completamente apaixonado não apenas por Lina, mas pela vida que estavam construindo juntos. Não havia glamour, não havia os luxos aos quais estava acostumado, mas havia algo infinitamente mais valioso:
autenticidade, propósito compartilhado e a satisfação de construir algo do zero com as próprias mãos. A abertura do restaurante foi marcada para uma sexta-feira de dezembro. Lina havia decorado o pequeno espaço com fotos de sua avó, plantas que trouxeram vida às paredes brancas e lanternas vermelhas que criavam uma atmosfera acolhedora. O cardápio era pequeno, mas cuidadosamente elaborado, oferecendo tantos pastéis que a haviam tornado conhecida, quanto pratos tradicionais chineses que representavam sua herança. Na noite anterior à abertura, Lina estava nervosa demais para dormir. Rafael a encontrou na cozinha do restaurante às 2 da manhã, testando receitas pela 100ª vez. Lina, disse ele suavemente, se aproximando, você precisa descansar. E se ninguém vier? Perguntou ela, suas inseguranças finalmente transparecendo. E se foi um erro? E se eu não conseguir pagar o aluguel? Rafael a envolveu em um abraço reconfortante. Vai dar certo, disse ele com convicção. E mesmo se não der, vamos descobrir uma solução juntos. A palavra juntos a acalmou mais do que qualquer garantia financeira poderia fazer. Independente do que acontecesse, ela não estava mais sozinha. A abertura foi um sucesso além das expectativas mais otimistas de Lina. Marina havia espalhado a notícia na comunidade chinesa. Rafael havia convidado colegas e clientes, desafiando sutilmente o ostracismo familiar. E o boca a boca do festival havia trazido pessoas curiosas de toda a cidade. Às 8 da noite, havia fila na porta. Lina mal conseguia acreditar quando viu rostos familiares misturados com desconhecidos, todos ansiosos para experimentar sua comida. Doutor, Tanaka chegou com a esposa e filhos. Alguns dos clientes regulares da barraca trouxeram amigos. E até jornalistas de blogs gastronômicos apareceram para conhecer o novo restaurante. Mas a surpresa maior veio às 9 horas, quando a porta se abriu e Eduardo Mendes entrou sozinho. Rafael, que estava ajudando Lina a atender as mesas, congelou ao ver o pai. Eduardo olhou ao redor do pequeno restaurante, notando as decorações cuidadosas, o ambiente familiar, os clientes claramente satisfeitos. Seus olhos finalmente encontraram os do filho. Pai, disse Rafael, se aproximando cautelosamente. Vim conhecer o restaurante, disse Eduardo simplesmente, e conhecer melhor a jovem que conquistou meu filho. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Havia passado meses acreditando que tinha perdido a família para sempre. Lina, percebendo a importância do momento, se aproximou nervosamente. Senhor Mendes, disse ela, sua voz trêmula, obrigada por vir. Eduardo a estudou por um momento, vendo a sinceridade em seus olhos, a forma como ela olhava para Rafael com amor genuíno. O prazer é meu, disse ele finalmente. Rafael, você pode me mostrar o menu? Estou curioso para experimentar essa comida famosa. Durante a próxima hora, Eduardo jantou no restaurante, conversou com outros clientes e observou seu filho trabalhar ao lado de Lina. Via como eles se complementavam, como Rafael parecia mais feliz e realizado do que havia estado em anos. Quando se preparava para ir embora, Eduardo chamou Rafael para um canto mais reservado. Filho, disse ele, sua mãe ainda está muito magoada. Vai levar tempo para ela aceitar isso. Eu sei, respondeu Rafael, mas espero que um dia ela entenda. Eu entendo, disse Eduardo. Talvez isso seja suficiente por enquanto. Ele olhou para Lina, que estava despedindo os últimos clientes da noite. Ela é especial, admitiu ele. Posso ver por que você se apaixonou. Pai, começou Rafael, mas Eduardo o interrompeu. Convida ela para jantar em casa no próximo domingo, disse ele. Só nós três. Vamos dar tempo à sua mãe para se acostumar com a ideia gradualmente. Rafael abraçou o pai,
sentindo como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. 3 meses depois, o restaurante de Lina, que ela havia batizado de Vó Chen, em homenagem à avó, estava estabelecido como um dos segredos mais bem guardados da gastronomia paulistana. As reservas eram disputadas, críticos gastronômicos haviam escrito resenhas entusiasmadas e, mais importante, ela havia criado um espaço que realmente parecia um lar. Foi numa dessas noites movimentadas, quando o restaurante estava cheio e o ambiente pulsava com conversas animadas e risos, que Rafael tomou a decisão que vinha amadurecendo há meses. Lina estava na cozinha, supervisionando os últimos pratos da noite, quando ele se aproximou com um sorriso nervoso que ela reconheceu imediatamente. "Que foi?" perguntou ela, notando que ele escondia algo atrás das costas. "Lina", começou ele de repente, sentindo-se mais nervoso do que em qualquer apresentação de negócios que já havia feito. "Esses meses ao seu lado foram os melhores da minha vida." Ela parou o que estava fazendo, percebendo que algo importante estava acontecendo. "Rafael, você me ensinou o que significa amar de verdade", continuou ele. "Me ensinou que sucesso não tem nada a ver com dinheiro ou status, mas com construir algo significativo ao lado de alguém especial." Ele se ajoelhou ali mesmo, na pequena cozinha do restaurante, enquanto Marina e as outras funcionárias paravam de trabalhar para observar. "Lina Chen", disse ele, tirando uma pequena caixa de veludo de trás das costas. "Você quer construir uma vida inteira comigo? Quer se casar comigo?" A cozinha ficou completamente silenciosa. Lina olhou para Rafael, depois para o anel simples, mas elegante na caixa, depois novamente para os olhos dele, onde via todo o amor e toda a sinceridade que ela havia aprendido a reconhecer. "Rafael", disse ela, as lágrimas começando a fluir. "Você tem certeza? Certeza sobre mim, sobre nós, sobre tudo isso?" "Nunca tive tanta certeza de nada", respondeu ele, ecoando as palavras que havia dito no festival meses antes. "Então sim", disse ela, rindo através das lágrimas. "Sim, quero me casar com você." O restaurante explodiu em aplausos. Marina começou a chorar, as outras funcionárias gritaram de alegria, e até os clientes no salão principal se uniram à celebração quando a notícia se espalhou. Rafael colocou o anel no dedo de Lina e a beijou pela primeira vez, ali na cozinha, que representava tudo que haviam construído juntos. Trabalho duro, sonhos realizados e amor que havia superado todas as barreiras. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena, mas significativa no próprio restaurante. Sr. Chen havia voltado da China especialmente para a ocasião, trazendo consigo algumas tias e primos que queriam conhecer o genro brasileiro. Eduardo estava presente e até Margarete havia aparecido, embora ainda um pouco rígida, claramente fazendo um esforço para aceitar a nova realidade familiar. A cerimônia foi uma mistura única de tradições. Votos em português e mandarim, música brasileira e chinesa, comida que representava as duas culturas. Rafael havia aprendido algumas palavras em mandarim para seus votos. E Lina havia escrito os dela num português cada vez mais fluente e confiante. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, todos os presentes se levantaram em aplausos. Mas o momento mais tocante veio quando Lina se dirigiu ao pequeno altar que havia montado com fotos de sua avó. "Vovó", disse ela em mandarim, tocando suavemente a foto. "Ele é bom. Você gostaria dele." Rafael, que havia aprendido a tradução dessa frase especialmente para a ocasião, se aproximou e acrescentou em mandarim hesitante: "Obrigado por ensinar ela a cozinhar. Obrigado por ensinar ela a amar." Não havia olhos secos no restaurante naquele momento. 2 anos depois, Rafael e Lina estavam no aeroporto de Guarulhos, embarcando para uma viagem à China. Ela queria mostrar a ele onde havia crescido,
apresentá-lo aos parentes que não haviam podido vir ao casamento e, principalmente, visitar o túmulo de sua avó. O restaurante continuava próspero sob a administração de Marina, que havia se tornado sócia minoritária. Rafael havia deixado a empresa de investimentos para se dedicar integralmente aos negócios gastronômicos, descobrindo uma paixão que nunca soube que possuía. Enquanto esperavam o voo, Lina observou o movimento do aeroporto, pensando na jornada incrível que a havia trazido até ali. Havia chegado ao Brasil com uma mala de roupas e receitas da avó, fugindo de um futuro que não queria. Agora, voltava à China como uma empresária bem-sucedida, casada com o homem que amava, carregando na bagagem não apenas presentes para a família, mas histórias de uma vida que havia superado todos os seus sonhos mais ousados. Rafael, por sua vez, folheava um guia de viagem sobre Pequim, ansioso para conhecer a cidade que havia formado a mulher extraordinária ao seu lado. Margarete havia finalmente começado a aceitar Lina, especialmente depois que ela havia preparado um jantar chinês especial para o aniversário de Eduardo. O gesto havia tocado profundamente a família Mendes, mostrando que Lina não apenas respeitava suas tradições, mas queria fazer parte delas. "Com o que está pensando?" perguntou Rafael, notando o olhar contemplativo de Lina. "Em como é engraçado como a vida funciona", respondeu ela, entrelaçando os dedos com os dele. "Vim ao Brasil fugindo do meu destino e acabei encontrando meu verdadeiro lar. E eu achava que sabia exatamente como minha vida seria", disse Rafael. "Até uma jovem chinesa, numa barraca da liberdade, me ensinar que o melhor da vida são as surpresas inesperadas." Eles riram, lembrando daquela primeira tarde chuvosa que havia mudado tudo. A Barraca Azul, na Avenida da Liberdade, havia se transformado num restaurante próspero, mas mais que isso, havia sido o lugar onde duas almas solitárias se encontraram e descobriram que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, nem culturais, nem sociais, nem geográficas. Quando o voo foi chamado, eles caminharam de mãos dadas em direção ao portão de embarque. Atrás deles ficava São Paulo, a cidade que havia testemunhado sua história de amor. À frente estava a China, onde uma nova aventura os aguardava. Mas, independente do destino, eles sabiam que estavam exatamente onde pertenciam, juntos, construindo uma vida que honrava tanto suas origens quanto seus sonhos compartilhados. O amor deles, como os temperos especiais que Lina usava em suas receitas, havia criado algo único e especial, uma receita para a felicidade que nenhum deles poderia ter descoberto sozinho. No restaurante Vó Chen, naquela noite, Marina acendeu as lanternas vermelhas como sempre fazia, preparou as mesas para o serviço e sorriu ao ver a foto do casamento de Lina e Rafael pendurada na parede. Era uma imagem que capturava perfeitamente a magia daquela história. 2 sorrisos radiantes, 2 culturas unidas e um amor que havia provado ser mais forte que qualquer obstáculo. A história que havia começado numa barraca simples havia se transformado numa lenda local. A prova viva de que São Paulo é realmente uma cidade onde sonhos se realizam, onde diferenças se transformam em riqueza, e onde o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados. E todas as noites, quando as lanternas vermelhas se acendiam no restaurante Vó Chen, elas iluminavam não apenas as mesas e os clientes, mas também a lembrança de que, às vezes, as melhores histórias de amor começam com um simples "Oi, você quer pastel?" Essa é uma história que nos lembra que o amor verdadeiro não precisa de grandes gestos ou finais de filme. Às vezes basta coragem para atravessar uma rua molhada de chuva, experimentar um sabor desconhecido e abrir o coração para o inesperado. Se você gostou desta história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Histórias como essa, que celebram a diversidade e o poder transformador do amor,
são o que fazem São Paulo ser essa metrópole única onde todos podem encontrar seu lugar. Até a próxima.